Olá, gente. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu estou aqui para mais um vídeo, tá? Do exercício de leitura em voz alta 8 do curso Viva Bem com a Timidez. Tá bem? E na leitura de hoje eu vou ler um artigo científico meu chamado Linguística de Texto e Memória. Este artigo eu escrevi para os Anais Eletrônicos do Sexto em Poli, que foi o encontro de pós-graduação em Letras na Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão. Este texto foi publicado em 2015, quando tinha um ano que eu tinha defendido a dissertação de mestrado. Bem, vamos ao texto. Linguística de texto e memória. Introdução. Um dos grandes questionamentos das ciências da linguagem é descrever a relação íntima entre linguagem e pensamento. Essa relação é caracterizada como íntima porque ela é composta de elementos da língua que são extremamente subjetivos. Esses elementos, denominados demonstrativos, estão na língua por conta do fenômeno de projeção de aspectos mnemônicos. A memória, categoria mnemônica por excelência, pode estar tanto na incorporação de paixões ou traços da personalidade em nosso cotidiano, como também na incorporação de experiências vivenciadas e cristalizadas em meio social. A primeira relação de incorporação diz respeito à subjetividade humana. A segunda relação forma nossas imagens, ideias, representações relativas aos objetos de discurso imersos no mundo. Para nós, o texto é configurado como processo notavelmente simultâneo, porque cada expressão referencial contém, ao mesmo instante, um referente em absíntia e em praesentia, que quer dizer em ausência e em presença no latim. Para relembrar a metáfora de Saussure ao definir as dicotomias do sistema linguístico, o texto é como uma folha de papel que, ao cortá-la, linguagem e pensamento são afetados. Esta fina camada entrecortada da língua concerne os problemas sobre a linguagem e a consciência humana. Há, portanto, uma relação dicotômica entre corpo e memória em todo o texto. Isso acontece porque o processo de construção dos sentidos na textualidade é definido pela remissão contínua de expressões referenciais. A composição destas expressões está na anterioridade das porções textuais, ou seja, o texto é memória a decifrar.
Neste contexto, o fenômeno da memória, constitutivo do texto, define as expressões referenciais, tanto a partir da rememoração de traços culturais de uma dada civilização, bem como a partir da demonstração de expressão destes mesmos traços pela subjetividade. Nossa hipótese é a de que os objetos ausentes na materialidade do texto estão presentes a partir de lampejos empinagógicos da memória. Empinagógicos quer dizer lampejos súbitos e instantâneos. É possível que esses lampejos empinagógicos sejam definidos na continuidade do texto, segundo as paixões demonstrativas de paz, cólera, injúria, justiça, temperança, amor, etc. Entendemos as paixões como constitutivas do próprio fenômeno da memória. Neste artigo, a partir de uma imagem mental construída por Jean-Paul Sartre, descrevemos como os objetos ausentes à percepção tornam-se presentes através de representações visuais. Tópico 2. Emoção, paixão, referência. No auge do estruturalismo, Benveniste consegue tornar a língua mais maleável, suscetível a múltiplas formas de interpretação pela ação do sujeito na linguagem. O sujeito da enunciação e os demais indivíduos linguísticos estão ora presentes, ora ausentes. Por isso que as relações de tempo estão concentradas no aion da estrutura da língua, passado, presente, da ocasião, situação, acontecimento. O aion significa o passado simples da ocasião presente. Na língua, Benveniste incorpora ao sistema da língua o tempo linguístico. Mas na língua, há relações linguísticas que são ora atos e modos de dizer, ora são representações ou imagens do pensamento. Neste caso, a língua é a relação entrecortada entre a ação e a representação. A expressividade da alma, contida na demonstração de paixões, emociona os interlocutores, afetando a estrutura da língua. Ao tocar a língua, toca o eu aqui e agora da enunciação. Assim, Benveniste define o campo deítico da língua, que constitui o aparelho formal da enunciação. Esse sistema linguístico é caracterizado pela tríade emoção, paixão, referência. Benveniste compreende a subjetividade humana como constituinte da estrutura da língua, o que concerne o sujeito consciente de suas relações emocionais no fenômeno de interação social. Com as emoções e as percepções do sujeito consciente,
os índices de subjetividade tornam-se expressivos a partir de marcas linguísticas. O processo de enunciação, além de um modo de dizer, é também um modo de pensar. Em todo estado de interação social, irão sempre coexistir aquelas três possibilidades, sendo as relações entre ambas partes constituintes e discordantes de um mesmo ambiente de relações, valores e identidades. São eles o locutor, o eu, que é a consciência de si, ou o ethos, representação emotiva, o tu, o pathos, que é o receptor e interlocutor, que são as afecções da alma, e, por fim, a relação eu-tu com a terceira dimensão, que é a referência ao objeto e análise, que é a terceira pessoa do singular, o ele. Benveniste permitiu aos estudos da linguagem a incorporação da estrutura da natureza expressiva da subjetividade humana no sistema. Sendo assim, cada signo na língua contém um certo índice de potência afetiva, construído através das relações humanas de comunicação social, ou seja, na conjugação entre eu, você, ele. Nas artes, ou em todas as ciências, o objeto da linguagem é o próprio fenômeno da linguagem, que une estas três instâncias do discurso: emoção, paixão, referência. A língua representa a paixão em todas as manifestações sociais. Damos vida, assim, aos objetos circundantes por meio da disposição de afetos, um aglomerado de representações que são imaginárias. Desta forma, projetamos imagens em nossa mente. Isso acontece porque nossa consciência foi refletida pelos cristais do tempo em imagens mentais que envolvem paixões, desenhando o curso referencial ausente. A língua significa propriamente a relação corpo-imagem. O corpo afeta e é afetado por outros corpos. Assim, produzimos sentidos a todo instante, tanto por via da língua quanto por via do pensamento. Qual é, então, o corpo do pensamento? É possível que sejam as próprias representações visuais projetadas pelos corpos em afecção. Sabemos que o objeto da linguística é a própria língua e não a linguagem. Embora sincrônica por conta do eixo de relações entre significantes, a língua é mais histórica, dicotômica, cultural, um interstício de relações entre estruturas complexas. Enquanto ciência que estuda a linguagem e seus fenômenos, o ramo da linguística enquadra outras grandes áreas das ciências sociais e humanas.
o que faz com que o cientista ou analista da linguagem veja a língua mais como manifestação da cultura de um povo e a linguagem como fenômeno constituinte da sensibilidade humana. São as paixões, por exemplo, de paz, liberdade, angústia, temor, tristeza, alegria, que reforçam a memória para recordar episódios análogos ao estado afetivo do interlocutor. Podemos dizer que a força pulsante dessas paixões está em relação com o movimento esofórico das expressões referenciais cristalizada em forma de emoções em um dado momento da enunciação. Bergson demonstra como as relações espaço-temporais se constituem pela coexistência temporal e como os objetos que estão à nossa percepção são animados pela relação de contiguidade entre eles. Assim como a memória, o texto identifica-se a estilhaços de palavras refletidos no cristal do tempo. As luzes reincididas nestes cristais atingem variados campos de manifestação da linguagem. Ao definir a memória como dobra defasante, Deleuze vê no fenômeno do uso de recordação imagens, pensamentos, através das representações de eventos episódicos do cinema. Em outras palavras, das representações visuais e o lampejo dessas impressões na consciência. A temporalidade da língua pode ser definida como a temporalidade de nossas sensações, provenientes de nossas percepções. Este é o passado imediato. Para reconhecê-lo, percepcionamos os objetos presentes e construímos, por meio de imagens, os objetos ausentes. Desta forma, o sistema da língua é caracterizado como simultaneidade idêntica de relações presentes e ausentes. A memória, constituída por lembranças e imagens em movimento, é como as mudanças instantâneas anímicas da paisagem de uma janela do vagão de uma locomotiva em movimento. Na mente, projetamos, através do corpo, essas imagens como se estivéssemos vivendo-as no momento. Essa mudança de natureza expressiva em torno da língua afeta todo o sistema, cuja afecção provém das representações visuais das paixões demonstrativas. Assim, se todo signo objeto referente emerge e incorpora-se, e em todas as paixões, uma vez incorporadas, projetam representações visuais em nós, como o processo da emoção
condiciona o movimento referencial das categorias linguísticas, formando qualidades e caracteres expressos na textualidade. O conceito de hábitos em Bourdieu, habitus no latim significa hábito. O conceito de hábitos em Bourdieu, a partir do conceito de erques aristotélica, que quer dizer incorporação, permite-nos a interpretação de expressões demonstrativas, já que elas se incorporam às estruturas sociais e simbólicas para a construção do sentido. O pensamento é a imagem vista de um ângulo tridimensional, o qual abarca também o campo do eu aqui e agora. Mas este pensamento é indicial, por isso está no campo do imaginário. A imagem projetada no corpo da experiência reconstrói uma série de lampejos da memória. Todo o texto expressa, assim, uma linha do tempo que condensa a língua e suas leis próprias, bem como o pensamento e suas representações. Toda forma de conhecimento foi e é uma forma de representação. Ao recordar, estamos aprendendo, resgatando e reconstruindo imagens análogas à percepção motora do ambiente de relações sociais. Só um minuto que eu vou pegar um cafezinho, tá? Mãe, não liga a televisão. Já tô terminando, falta 3 páginas. 3 páginas ainda? É ligeiro. Espera. Não, você não pediu pra mim, não? Não, olha, essa aí você comprou só pra você. Parabéns. Depois você acha ruim que eu fico brigando com você. Por pensando em me dar as coisas. Eu não entendi, cara. Deixa pra lá. Eu como creme crack. Eu não comer na hora. Tá sem dinheiro assim? Não. É a vida. As palavras e os caracteres engendrados a eles estão na representação emotiva de traços linguísticos, estilísticos, culturais, sociais e interacionais. Estes caracteres só existem para nós enquanto os pensamos como imagens. O texto, todo corpo-imagem, é configurado segundo as paixões que são as doenças da alma. Essas doenças estão representadas na forma de afecções corporais. A função elementar dos demonstrativos na língua é, de fato, expressar essas doenças,
ora destrutivas e ora fracas. Ora destrutivas e fracas, ora potentes e fortes. Spinoza, um dos pensadores do século XVII, vê as relações entre corpo e alma como expressivas devido à natureza e à força dos afetos na própria relação corpo-mente. Uma memória, uma imagem ou um pensamento para Spinoza exprimem o estado de afecção do corpo através das paixões. Esta imagem e pensamento, representada por paixões demonstrativas, animam o corpo para fazer dele um análogo do objeto ausente. A força motriz do movimento referencial das categorias demonstrativas é a própria paixão incorporada a outros elementos linguísticos presentes. Agora vamos para o terceiro tópico, que é o referente em praesentia e em absintia. O fenômeno da memória está presente em todas as formas de expressão do pensamento, como também da linguagem. Para conhecer e percepcionar qualquer tipo de objeto, estamos recordando. As recordações nada mais são do que imagens projetadas em nossa mente através de experiências vividas. Pensamos em uma imagem e ela está à nossa frente. Este método de projetar imagens em nós é constitutivo do processo de rememoração de fatos, episódios, eventos. O texto se constitui deste modo: ora corpo, ora memória. É interessante que não podemos viver as mesmas experiências dos interlocutores expressas em uma narrativa, mas podemos reproduzir, por meio de índices de demonstração, imagens próximas do patos. Mas as representações visuais estão mais no corpo da percepção, e as impressões sobre estas representações estão no campo da paixão. Os objetos percepcionados estão nas relações temporais do presente no tempo linguístico. Já as imagens mentais projetadas estão em relações temporais do passado contraído. Ao tomarmos o sistema linguístico da língua, o signo ausente na percepção está presente na paixão. A afetividade pela escolha lexical de algumas categorias linguísticas
tem relação com os estados afetivos dos interlocutores. Esses estados afetivos têm relação com as representações visuais. É fato que todo texto compõe-se de expressões referenciais ordinárias e imaginárias, já que a própria textualidade se constrói mediante o fluxo remissivo de expressões referenciais. O grande problema é descrever quais estruturas linguísticas são ausentes e presentes. Toda imagem referente está entre a consciência perceptiva e a consciência imaginante do objeto visado. Sartre, na obra O Imaginário, que eu li essa obra, define a imagem como análogo equivalente da percepção. Se todo objeto serve de matéria à imagem, então a matéria de todo ato de enunciação se constitui como signo. Esse signo, ora é perceptivo, ora é imaginante. Vejamos a seguinte imagem mental de Sartre. Abre aspas. Pouco a pouco, um certo número de traços leves aparece no sentido transversal. As flores se ordenam de tal modo que suas extremidades superiores acabam ficando bem próxima desses fios. De repente, vejo que os traços em questão aos fios de varal e que as flores se transformaram em meias que estão secando. E logo em seguida, vejo também os prendedores de roupa da lavadeira que prendem meias aos fios. O ato, fecha aspas, Sartre, 1996, que é o ano de publicação da obra, aqui no Brasil. O ato da recordação suscita primeiramente o processo de focalização dos objetos do mundo dispersos no espaço. Após enquadrá-los no campo de coordenadas deíticas da percepção, o olho registra os objetos referentes que foram mais marcantes à primeira vista. Os pontos entrecruzados entre as formas geômetras desses objetos desenham para a mente a relação anímica dessa representação visual. As flores se confundem com meias estendidas aos fios de varal. Desta forma, vemos como se constitui o fenômeno da memória. Uma imagem se superpõe à outra para completar a significação do objeto. Os esquemas mentais são construídos a partir desta ilusão de imanência. Os objetos ausentes tornam-se presentes através de ideias imaginantes. O fenômeno de consciência da imagem visa por ele mesmo uma representação visual do objeto ausente, através de objetos de discurso presente, ou seja, a partir do objeto sensível presente. A consciência da imagem representa
uma sensação visual do objeto ausente. Nesta imagem mental, por exemplo, Sartre convida o leitor a projetar na sua mente o mesmo fluxo de expressões referenciais. Em outras palavras, ele convida os interlocutores a reviver as mesmas experiências através do fenômeno de consciência da imagem. Se o leitor focalizar as relações imaginárias entre as expressões referenciais, as flores, o varal, os fios e, por fim, os prendedores, ele enxergará imagens mentais, como as de um campo ou uma fazenda, um lugar aberto, fresco e calmo. Além disso, a partir das linhas imaginárias, as quais constroem o curso referencial que envolve as flores, os fios e os prendedores, podemos projetar em nossa mente representações visuais de um dia ensolarado com um céu azul repleto de nuvens brancas, grandes arvoredos com aves contornando um campo vasto de tapetes verde musgo no jardim. Isso tudo é a imaginação que o leitor pode construir perante a imagem mental de Sartre. O mais interessante é que todas essas imagens mentais estão ausentes na representação visual apresentada por Sartre. Porém, o que faz com que essas mesmas imagens tornem-se presentes é a relação afetiva com outros objetos que estão presentes. No texto, os traços leves é uma anáfora encapsuladora esofórica. Ela condensa toda uma situação prévia que se prolonga até os prendedores de roupas. Os caracteres com que são atribuídos às flores enquanto traços leves fazem expandir o eixo de coordenadas espaço-temporais até o campo visual dos traços do varal, que possivelmente sejam também de cor leve. Até aí, podemos enxergar a paixão demonstrativa de liberdade a partir de representações fantasmáticas, como a emergência de pombos por meio da incorporação das flores tecidas pelos fios do varal. Como um lampejo, numa imagem hipnagógica, em estados de segundos, as flores tornam pássaros sobre as linhas imaginárias do varal. Todas as anáforas diretas que vão das flores aos prendedores estão condensadas à memória demonstrativa desses fios. Porém, neste contexto, os fios são propriamente os fios, porque a tessitura destes fios desenham outras formas geômetras e imaginárias, como as flores e os possíveis pombos. Desse modo, vemos como é possível construir cadeias referenciais imaginárias a partir da deixis em fantasma. O interlocutor passa a estabelecer assim
um contexto mental emergente, através da vida afetiva com os objetos presentes à percepção, definidos como pássaros, que eram na verdade flores e, por fim, prendedores. A ilusão de imanência própria do objeto faz-nos projetar novos cursos referenciais por meio de linhas imaginárias. Sartre, partindo de uma fenomenologia da imaginação, diz assim, abre aspas, se queremos captar a imagem em sua fonte, temos de partir do elemento afetivo. Fecha aspas. E agora eu irei ler a conclusão a que eu cheguei neste artigo. A partir desta breve discussão, podemos perceber como os objetos ausentes ao nosso campo imediato tornam-se presentes através da demonstração de afetos com os objetos representados pela nossa memória. Como vimos, o ambiente de relações espaço-temporais vai expandindo aos poucos por meio de pontos imaginários construídos pelos interlocutores durante o processo de construção de sentidos do texto. Em casos semelhantes, é o fenômeno da rememoração que ilumina a mente do analista de texto e o conduz a múltiplas dimensões, fazendo-o desenhar linhas imaginárias aonde não existiam. Na imagem mental de Sartre, através do esquema dinâmico de relações construídas a partir dos objetos, podemos perceber uma aurora de imagens reluzentes que se enquadram ao contexto emergente ou em movimento. As flores que se tornaram varais e, por ilusão de imanência, pássaro. Numa teoria do texto, como poderíamos caracterizar o contexto neste fenômeno de imagens mentais em emergência? Neste caso, o contexto significaria mais, segundo Van Dyck, um construto subjetivo dos participantes, ou seja, uma forma de incorporação de unidades afetivas por meio de experiências prévias. E agora, para finalizar, o último parágrafo da conclusão. Sobre as reflexões apresentadas até aqui, podemos dizer que a relação entre corpo e memória é extrínseca, porque o corpo ou a imagem, quando nos são postos como ausentes, a impressão afetiva os torna presentes. Assim, todo o processo de interpretação de texto acontece em curso, ora no contexto imediato, ora no contexto mental. Duas características são fundamentais acerca da relação íntima entre texto e memória. A primeira diz respeito ao problema da definição do contexto em relações intermediárias. Já a segunda diz respeito aos estados de incorporação
a outras formações contextuais. E assim eu encerro o meu texto. Gente, esse foi a leitura em voz alta 8 do curso Viva Bem com a Timidez. Obrigado e até mais.